Bom, vamos lá, pessoal. Nós vamos então corrigir português agora. É página 13. Então, primeiro aqui a leitura de um texto, de uma curiosidade, na verdade, né? Atividade 4, curiosidades, coisas legais de saber. Leia este texto que foi publicado na revista Recreio, ano 4, número 185. Qual a diferença entre anfíbios e réptil? Várias. Os anfíbios, sapos, pererecas e etc., têm pele lisa, fina e coberta por um muco. Ela ajuda na respiração do animal. Eles nascem de ovos gelatinosos e sem casca. Já os répteis, cobras, lagartos, crocodilos e etc., possuem pele seca, que pode ser coberta por escamas, placas ou carapaças, como a da tartaruga. Eles respiram pelos pulmões e nascem de ovos com casca. Então, agora, com essas informações, nós vamos responder a próxima página. Então, vamos lá. Marque o grupo de animais relacionado a cada um destas características. Então, vamos lá. Letra A. Os ovos têm casca. Quais ovos que têm casca? Dos anfíbios ou dos répteis? Dos répteis, muito bem. Pele coberta por muco. Os anfíbios. Quando eu não lembro o que eu tenho que fazer, pessoal, volto lá no texto, releio até encontrar a informação, tá? A informação tá clara no texto. Respiram por pulmões. Os répteis. Ovos sem casca. Anfíbios. Pele lisa. Anfíbios. Pele seca. Os répteis. E pele coberta por escamas, placas ou carapaças. Também os répteis. Aqui, com a ajuda de um adulto, faça sua lista. Eu tinha que colocar anfíbios e répteis. Se você não tinha como fazer a pesquisa de cada um deles, você podia usar só os animais do texto, tá? Porque eles citam alguns animais. Então, anfíbios, qual que a gente tem lá no texto? Nós temos o sapo e a perereca. Nós temos outros exemplos, né? Por exemplo, as rãs, nós temos as salamandras. Se a gente estivesse na sala, eu mostraria a foto para vocês, né? Mas como não tá, quem conseguir aí, faz uma pesquisa, tá? Nós temos as cecílias, que também são animais anfíbios, os tritões, enfim. Até aqui já tá bom. Se você só colocou os do texto, também não tem problema nenhum. Répteis, quais que estão lá no texto? Cobras, crocodilos, lagartos, tartarugas. Esses são os do texto, né? Aí nós temos vários outros exemplos. Vou colocar aqui, ó, o camaleão, a iguana, enfim. Ok? Agora, nós vamos para a próxima página. Esse texto eu fiz a leitura com vocês na aula seguinte, tá? Então, como a gente já fez a leitura aqui, eu já vou passar para correção. Então, vamos lá. Nós vamos, então, para a página 16. Escrevam um novo título para o texto. Essa eu não vou responder, pessoal, porque é bem pessoal, né? Você pode ter colocado aí de várias formas. Lógico que eu não posso colocar, por exemplo, esse texto que nós lemos, e lembra que ele traz algumas informações daquele gafanhoto que vive em alguns lagos, em alguns rios? Eu não posso vir aqui colocar chocolate quente, que não tem nada a ver com o texto, né? O meu título tem que ter a ver com o texto. Isso a gente já conversou várias vezes na sala. Vamos lá. Letra B. As alternativas que estão de acordo com o texto. Então, aqui a gente vai colocar um X na alternativa que for parecida com o texto.
Todos os gafanhotos sabem nadar. É isso que fala? Não, né? Inclusive, ele fala para você não pegar o gafanhoto do jardim e jogar na água, que ele provavelmente vai morrer. Apenas algumas espécies de gafanhotos podem nadar? Sim. Os mergulhos dos gafanhotos, que sabem nadar, podem durar até 1 hora. Sim, eles falam isso lá, né? Os gafanhotos conseguem ficar sem respirar durante o tempo em que estão debaixo da água? Sim, né, pessoal? Eles conseguem ficar sem respirar, porque eles têm aquelas bolhas dentro deles que eles conseguem tirar o oxigênio. Então, a letra C. Releia o último parágrafo do texto para responder as perguntas. Então, para responder essas perguntas, é importante a gente voltar lá no texto e ler o último parágrafo. Então, olha lá qual que é o último parágrafo. E por que será que esses gafanhotos mergulham? Veja que curioso. Essas espécies passam a vida nos aguapés, que são as plantas que vivem nas bordas dos rios, lagos e brejos. As mães gafanhoto colocam seus ovos dentro dos cabos dessas plantas e os filhotes, depois de nascer, continuam lá, alimentando-se dessas plantas aquáticas. Pois bem, os maiores predadores dos gafanhotos são os passarinhos. E para escapar deles, os gafanhotinhos pimba mergulham e ficam paradinhos, grudados nas raízes submersas dos aguapés. Danados, hein? Então, agora eu volto para responder. Então, vamos lá. Número 1. Onde os gafanhotos nadadores vivem? Vivem nos aguapés, né, pessoal? Que foi o que disse lá. Letra maiúscula, vivem nos aguapés. Onde as mães gafanhoto colocam os seus ovos? Bom, elas colocam os ovos dentro dos cabos das plantas, né? Letra maiúscula, dentro dos cabos dos aguapés. Quem são os maiores predadores dos gafanhotinhos? Quem é que se alimenta dos gafanhotinhos? Os passarinhos, né? São os passarinhos. Como a habilidade de nadar ajuda esses gafanhotos a sobreviver? Ajuda, pessoal, porque o passarinho não nada, né? Então, como eles conseguem ficar submersos, eles ficam escondidos dos passarinhos. Então, vamos lá. Eles conseguem se esconder de seus predadores. Então é isso, pessoal. Agora nós vamos fazer a correção do livro. Usando as fotos que eu vou mandar para vocês, ok? Então é isso, pessoal.